Meus irmãos, nós estamos na aula de número 4 e estamos tratando sobre o Antigo Testamento 1 e o nosso assunto é o Pentateuco e o dessa aula específica é o livro do Êxodo. Esse nome Êxodo significa saída, né? É a saída do povo hebreu da terra do Egito. O título desse livro, originalmente no hebraico, seria Esses são os nomes, né? E apresentar então a conectividade entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. E ele continua então a história daquilo que aconteceu com o povo de Israel. Entraram no Egito, viveram, se multiplicaram, cresceram, e agora, nesse momento, nós estamos vendo a história da saída, do que aconteceu com eles. Esse nome vem da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, né? E o livro fala do livramento de Deus, o poder de Deus de livrar o seu povo que estava escravo no Egito e de firmar uma aliança com esse povo para que ele andasse segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus. É sobre isso que fala o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, quero dizer, continuidade de Gênesis. Nós temos trabalhado e visto que a reivindicação da autoria não está propriamente no livro. O livro não reivindica a autoria de Moisés. No entanto, nos é informado que Moisés recebeu do Senhor a ordem de escrever, né, um memorial. Isso está em Êxodo 17, 14. Né? No capítulo 24 do Êxodo, ali do verso 4 até o verso 7, Moisés está escrevendo as palavras do Senhor. Isso pode ser conferido também no capítulo 34. E aí a gente entra nesse código, né, que é chamado de código sacerdotal, que trata, né, de tudo que acontece no tabernáculo e no sacerdócio. Né? Foram declaradamente ditos a Moisés como deveria fazer, e Moisés então vai trabalhar isso, e vai dizer, e vai escrever sobre isso, e esse é o tema. Né? Se a gente tivesse que estabelecer uma divisão temática, poderíamos fazer isso com 3 temas. Né? O livro conta como Deus libertou Israel do Egito, cumprindo uma promessa que ele tinha dito antes aos patriarcas. Também a revelação da aliança no Sinai, que vai ser a lei de Deus, né? Que mostra os termos do relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus como santo e o povo sendo incluído, então, na santidade de Deus e aprendendo, então, sobre a santificação. Né? E o terceiro tema seria a consumação, né? O restabelecimento de Deus com o ser humano, através de que Deus habita no meio do seu povo. Né? Cada um desses temas envolve a graça de Deus, a graça divina, e como Deus resgata o seu povo e traz esse povo como um forte para a libertação que era tão necessária a eles. Né? E tudo isso poderíamos fazer também um esboço, né? E colocando o resgate do Egito, do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 18, depois a revelação de Deus, do capítulo 19 até o capítulo 40. Né? A construção do tabernáculo está do 35 ao 40, que está incluído nesse tópico também. Né? Então, o esboço traz uma ideia de que depois de permanecer cerca de 400 anos no Egito, né, a história do povo de Deus, o povo escolhido, nação de Israel, o povo hebreu, né, precisa continuar. E esse povo precisa cumprir aquilo que Deus tinha colocado para ele. Né? E Deus então vai se mostrar como redentor e revelador, o Deus que revela a si mesmo e que redime o seu povo. Os atos de Deus, irmãos, na sua palavra, a sua revelação, seus atos poderosos, e mesmo o padrão que Deus dá, aquilo que Deus quer, são atos redentivos e um padrão de santidade que busca a redenção.
o contexto histórico do livro, né, é complexo, né, muita dificuldade em determinar períodos sobre o Êxodo, mas estamos lidando com acontecimentos seguramente do segundo milênio antes de Cristo, né? De acordo com 1 Reis, capítulo 6, nós encontramos que o Êxodo aconteceu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão. Então nós temos aqui uma base de cálculo que os israelitas então partiram do Egito por volta de 1446 a.C. Essa data é preferível, né? Mas existe também quem queira colocar em 1290, combinando com Juízes 11:26, que indica 300 anos de residência em Canaã antes de Jefté. Então vê que a questão é complexa, mas nós encontramos aqui não um objetivo central estabelecer datas no Êxodo, né? Mas de mostrar o estabelecimento da aliança de Deus e de como Deus atua por meio do seu povo e para o seu povo, cumprindo os propósitos que ele tem, os desígnios que o próprio Deus tem. Então, não temos muitas referências históricas, mas temos um grande relato, e um relato doutrinário também. Se fôssemos fazer uma cronologia, eu diria que em 875 a.C. nós temos Jacó e a família entrando no Egito. Gênesis 46 vai falar sobre isso, né? E em cerca de 1804 a.C., a morte de José aos 110 anos, né? Gênesis 50, a partir do 26, até Êxodo 1:6, vai falar sobre isso. 1875 a.C., ou seja, 125 anos ou 305 anos, né, é medido pela prosperidade de Gósen, a terra onde eles estavam, Êxodo 1:7. Né? E também poderíamos dizer, né, a data de 1750, um novo rei se levantando, 1570, né? Também o rei Amoses I, né? Que depois os Ixos no Egito. Então são datas que podem ser trabalhadas até 1525, que é a data proposta para o nascimento de Moisés, né? E a fuga de Moisés de Midian aos 40 anos, em 1485. Então aí nós estamos estipulando mais ou menos o êxodo do Egito em 1445 a.C. É uma proposição, irmãos. Se isso acontecesse, a chegada em 1444 a.C. seria a chegada no Monte Sinai, ou seja, 3 meses depois de Êxodo 19:1, né? De quando eles saem do Monte Sinai, né? 11 meses, né? 20 dias depois da chegada lá, segundo Números, capítulo 10. Mas não é o mais relevante. O relevante é o que aconteceu nesse processo, né? Dificuldades a gente pode ter na reconstrução da rota de Êxodo. Não é fácil propor uma rota para o Êxodo quando ele sai do Egito. 3 possibilidades normalmente são apresentadas nesses estudos, né? A teoria da rota do extremo norte do Sinai, da rota central do Sinai e a teoria tradicional, que seria a rota do sul do Sinai, que realmente é a mais aceita, né? Eu vou colocar isso nos escritos aí na aula para vocês poderem olhar, né? O personagem importante no livro do Êxodo, né, é Moisés, né? A história é a história de Moisés. Ele é o personagem humano movido por Deus e é o sujeito das ações em nome de Deus, né? Moisés destaca-se então como um dos expoentes aí nesse mundo pré-cristão, né? Ele conduziu o povo de Deus até a terra prometida, né? Moisés era um levita, membro da tribo de Levi. Êxodo 2:1 fala isso. A irmã dele, que arquitetou o plano do seu livramento, foi Miriam, capítulo 15, verso 20. E é possível a gente
percebe que o pai dele seja Amrão e a mãe Joquebede, de acordo com Êxodo 6, verso 20. Então, alguns pensam que esses sejam ancestrais mais distantes, né? Mas a leitura natural daria isso para nós, né? Por meio da sua mãe, permaneceu gravado na memória dele as tradições do seu povo e a lei de Deus, né? E soma-se a isso que ele recebeu uma educação no Egito muito requintada, porque ele foi recebido pela filha do faraó, ela que o abrigou e colocou como um adotivo seu, né? Então nós temos uma divisão da história de Moisés, 40 anos ele no Egito. Esse período pega o nascimento dele, o tempo dele como filho na casa paterna, a formação religiosa dele, ele na corte do faraó, né? E até ele como libertador, sendo treinado, né, como líder, esses primeiros 40 anos. E 40 anos no deserto de Midian. Ele é levado para lá, ao leste do Egito, né? E foi no deserto que ele se casou com Zípora, a filha de Jetro, que é chamado de um sacerdote também, né? Reuel é outro nome que ele recebe, né? Êxodo 2, a partir do 11 até 3, 1. Ele trabalhou como pastor, teve ovelhas, né? E trabalhou para o seu sogro, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, está em Êxodo 18, né? Mas temos um outro período, né? Então esses 2 períodos já foram e agora 40 anos liderando o povo. E é mostrado como servo do Senhor em Deuteronômio 34, 5, né? Hebreus 3, 5 também fala dele como servo do Senhor, como profeta em Deuteronômio 34, 10 e 11, como sacerdote em Êxodo 32, 11, como juiz, ele é colocado em Êxodo 18, 13, e como um mestre, um ensinador em Êxodo 18, também em Deuteronômio 4, né? Ele é mais conhecido na história como um grande líder e o legislador do povo hebreu, Êxodo 14, 15, né? Isso também no Novo Testamento, por exemplo, em Atos 7, 36. João também fala isso no João 1, 17, né? Ele deveria servir a Deus e fazer com que o povo pudesse ser libertado. E foi efetivamente o que ele fez. Os temas que podemos colocar no Êxodo são muitos temas, né? Mas o tema principal, a revelação do nome de Deus, né? Yahvé, capítulo 6, verso 2, Deus diz a Moisés, eu sou o que sou, né? E aí nós temos a significação do nome, né? A proposta de uma vocalização para esse nome, dizendo Yahvé, que é o nome que nós utilizamos em teologia, né? Eu sou Yahvé, diz Deus, e eu apareci a Abraão, e a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas o meu nome, Yahvé, não fiz conhecer. Então é assim que Deus se apresenta, né? Revela o seu nome para Moisés, e isso mostra então o diálogo direto, porque Moisés pergunta para ele, né? Que é o seu nome? Qual é o seu nome? Né? E Deus então responde, eu sou o que sou. Observa que isso daí vai mudar totalmente a história de Israel. É um relacionamento agora particular e peculiar com Deus. O propósito divino era estabelecer uma aliança. E essa aliança, ela é proposta, ela é outorgada, ela se torna uma lei, um pacto, né? E um concerto, né? E o nome de Deus está no centro disso, que é a autorrevelação de Deus. Então temos um Deus que se revela ao homem, que é o grande assunto do livro do Êxodo, né? Um Deus que vem ao seu encontro. O Deus que existe é um Deus imanente, não apenas transcendente, mas um Deus
que vem ao encontro e fala ao coração e revela a sua vontade. Um outro tema forte, né, quando fala das 10 pragas, as pragas do Egito, né, da libertação do povo, e é um julgamento sobre aquela adoração, a idolatria, né, as diversas divindades representadas pelos poderes da natureza. As divindades mais importantes estavam ali representadas na natureza e foram julgadas pelas pragas, né? Os sábios encantadores vão receber diretamente essa impressão também, né? Todas as religiões praticadas no Egito criam na vida após a morte. E houve muitos preparativos para sepultamento, né? Os faraós e os ricos tinham grandes túmulos, né? E preservavam suas múmias, guardavam seus bens materiais, acreditavam numa vida futura. Mas agora eles precisavam conhecer quem é o Deus que dá a vida e qual é o querer dele para quem habite com ele, né? Então, temos 4 razões para as pragas que fustigaram o Egito: livrar o povo de Deus da escravidão, demonstrar o poder de Deus aos egípcios, né? E retribuir e dar um juízo, digamos assim, aos egípcios pela crueldade que fizeram com o povo, e desmascarar as divindades egípcias. São as 4 coisas, né? Nós também podemos ver um tema muito forte, que é a Páscoa, né? O ato da salvação mais marcante na história de Israel, né, no Êxodo, é o livramento. E o livramento se dá com a Páscoa, né? O grande ato de livramento de Deus e de celebração de fé, porque você celebra, festeja a Páscoa, come da Páscoa antes efetivamente da libertação. Então é um ato de fé. Desculpa. E o livro do Êxodo mostra os 10 mandamentos, né? O pacto com a humanidade foi feito mediante Abraão, lá em Gênesis 12. Todas as famílias da terra seriam benditas, né? Através dele, daquilo que Deus faria na sua família. O pacto com Israel foi feito mediante Moisés, Êxodo 19, de 3 a 8. E os capítulos de 19 até 23 são justamente chamados de o livro do pacto, né? O capítulo 20 vai registrar os mandamentos espirituais e os morais, as 2 tábuas da lei, né? As palavras, para usar, né, da Varim. Essa foi uma aliança que Deus fez com o seu povo, né? Podemos dividir, né, os mandamentos de algumas formas. Uma forma muito interessante é que o mandamento de 1 a 3 mostra a relação correta com Deus. O 4º mandamento é a relação correta com o trabalho. O mandamento 5 e 10, a relação correta com a sociedade, né? É um jeito de dividir. Mas pode dividir também de 1 a 3 mandamentos moral, teológicos, de 4 a 6 moral individual e de 7 a 10 moral social. Observa que são duas formas de dividirmos em tríade os mandamentos, né? Ou apenas em 2 partes, né? Mandamentos relativos a Deus e mandamentos relativos ao homem com o homem. O homem com Deus e o homem com o homem, né? Com a sua família, com o seu próximo, com a sociedade, né? Um outro tema muito forte é o tabernáculo, né? E aqui é bem interessante, porque o tabernáculo é uma tenda da congregação, um lugar de reunião provisória para o povo se reunir com Deus, né? Deus falar ao seu povo e manifestar a sua glória. Êxodo 33 vai falar sobre isso. É um santuário portátil, portanto, né? Deus habita entre o seu povo, então existe uma tenda para Deus. Todos eles tinham a tenda das suas famílias e havia uma tenda para a habitação de Deus. É o sentido do tabernáculo. Então, a gente encontra diversos símbolos no tabernáculo, principalmente a moradia de Deus.
O tabernáculo tem cortinas, tem véus, né? Separando as coisas, né? Tem medidas exatas, e ele está apontando a santidade de Deus e diversos símbolos relativos à salvação e à redenção e a iluminação de Deus, a presença de Deus entre o seu povo, né? O alimento de Deus com o seu povo, e tudo isso. Em todo esse cumprimento, nós encontramos essas cortinas costuradas de um lado para cada, com um conjunto, são 50 lançadas de estofa azul, 50 cochetes de ouro, presos com lançadas que reuniam os dois conjuntos, e o tabernáculo era coberto por 11 cortinas, e essas cortinas eram de pelo de cabra, né, chamada de tenda propriamente dito, como é chamado em Êxodo 26, por exemplo, e em Êxodo 36. Todas essas cortinas mediam, cada qual, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. E ela costurada ao longo, presa, né, um ao outro, de uma maneira que as cortinas formassem o tabernáculo, né? É muito interessante essa formação, porque na verdade você tem o tabernáculo dividido em átrio, com o altar de sacrifício, né? O lavatório antes de entrar para a purificação, e aí depois vinha propriamente o tabernáculo, né? Já se encontrava a mesa do pão da presença ou da propiciação, né? E o candelabro estava ali também, né? E aí vinha o lugar santo com o altar do incenso, e mais o lugar santíssimo com a Arca da Aliança, trazendo símbolos de Deus, né? O testemunho de Deus, das suas atuações poderosas, da sua presença e resposta à liderança, né? Tudo isso nós encontramos. Eu vou especificar bem na escrita disso, né? Mas o interior dessa habitação, então, estava dividido nesses compartimentos, e havia figuras de querubins da glória, mostrando a santidade de Deus, né? E a manifestação de Deus dirigindo o seu povo, protegendo do mal, né? No lugar santo, de frente da cortina divisória, que era chamado véu, é que estava o altar de incenso. Êxodo 30 vai falar sobre isso, né? Feito de madeira de acácia, recoberto de ouro puro, né? Com o outro que é o altar de ouro, né? Tudo mostrando preciosidade, pureza, santidade da parte de Deus. Lembrando que depois essa cortina vai se rasgar com a morte de Jesus Cristo, e agora o acesso por Cristo é direto a Deus, né? E é o plano de Deus, né? Desde o princípio. Então todo esse aparato do Êxodo está apontando isso, e nós temos então o tabernáculo tendo em volta a tribo de Levi acampada, protegendo esse tabernáculo e com as funções de levá-lo e de ministrar nele, né? Alguns perguntam sobre Cristo no livro do Êxodo. Sim, de diversas maneiras, né? Porque o próprio Moisés, como libertador, profeta, voz de Deus, é um tipo de Cristo, né? Deuteronômio 18:15 apresenta Moisés como um profeta antecipando a Cristo, né? E a gente encontra Jesus também quando a gente vê a substituição, né? Jesus substituiu Israel aos 40 anos no deserto, e Jesus com 40 dias no deserto, né? Ambos provados, mas Jesus provado e aprovado, né? A Páscoa também é um símbolo muito específico de Cristo, porque Jesus é o único Cordeiro de Deus. Como diz João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, e Jesus, então, está na Páscoa, e ele institui depois a ceia do Senhor, sem necessidade de um cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Outros temas fortes no livro do Êxodo é o maná, né? Deus sendo provisão, né? E sabendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus supre o seu povo, né? E a água também, que é retirada da pedra, né? E suprindo o povo, né? Tudo isso são tipos de Cristo, né? João 6:31 e João 6:48 a 63. Vamos falar sobre isso em 1 Coríntios 10:3-4, né? Bem, nós encontramos então o livro do Êxodo apresentando Deus, sua santidade, o livramento do povo, a comunicação e a relação de Deus com o seu povo, o chamado, a convocação, a vocação do povo como escolhido de Deus e para viver com ele, Deus habitando no meio do seu povo, né? Tabernaculando com o seu povo, como Jesus vai vir também habitar no meio de nós, né? João 1,14. E a gente então percebe que o livro do Êxodo é maravilhoso para nós, porque nos aponta o que Deus quer com o seu povo, mas também aponta Jesus Cristo e dá sentido ao que Jesus vai fazer depois na cruz do Calvário para a libertação de todos nós. Bem, eu sou o pastor Valdeir Contarfer, nós estamos seguindo nessa aula do Êxodo e eu convido você a continuar seguindo comigo no Pentateuco. Que Deus os abençoe, irmãos, no nome de Jesus.